coluna de Manuela Alcântara, porque ela trouxe a informação a seguinte: Toffoli só analisará primeira instância para caso Master após investigações. Tá aí, coluna da Manuela Alcântara com Pablo Giovanni. Vamos trazer aqui os detalhes. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, emitiu nota com os principais esclarecimentos sobre o andamento do caso Master na Corte, ou seja, no STF, sob sua relatoria. Em um dos 11 pontos expostos pelo ministro, ele informa que um eventual declínio da competência para a primeira instância só ocorrerá após o término das investigações. Traduzindo, ele só vai dizer se o processo vai para a primeira instância de novo depois que as investigações terminarem. Vou ler aqui um pedaço da nota do ministro Dias Toffoli. Abre aspas. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância de foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Fecha aspas. É a primeira vez que o ministro Dias Toffoli se defende no caso Master. Você pode entrar na coluna da Manuela Alcântara e lá você vai ver a nota na íntegra. Como eu disse, são 11 pontos. Então, a nota completa você acompanha na nota. E Felipe Monteiro, primeira vez que o Toffoli se declara, fala aí a respeito do caso Master, uma nota com 11 pontos, mas deixa claro de que essa eventual remessa do processo para a primeira instância só depois do término das investigações. O que é que você acha que ele quis dizer? Que informação, que posicionamento ele passa ao dizer isso na nota? Olha, primeira vez que o Toffoli se defende em relação ao caso do Banco Master, né? E o que ele quis dizer, traduzindo aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, é o seguinte, né? Tem vários políticos envolvidos no caso do Banco Master, tem várias autoridades envolvidas no caso do Banco Master que teriam foro privilegiado, ou seja, deveriam ser processado o caso dele no Supremo Tribunal Federal. Então, ele, ao avocar o processo da primeira instância e coordenar essas investigações, ele teria, teoricamente, protegido a produção de prova, já que se a prova fosse produzida na primeira instância, né, ela poderia ser declarada nula, porque quem deveria produzir a prova em relação a políticos seria o Supremo Tribunal Federal. Mas, mais uma vez, Rafa, não me convence. Eu creio que é um erro o Toffoli manter esse processo no Supremo Tribunal Federal. Tá? O que deveria ser feito era destacar os políticos que foram privilegiados e mandar para o Supremo Tribunal Federal investigar e processar esses ministros. Em relação a Daniel Vocaro, em relação ao Banco Master, em relação aos diretores e outras pessoas que não têm foro privilegiado, essa ação, né, deveria ocorrer, sim, na primeira instância. Então, não convenceu essa análise e essa defesa do Toffoli, na minha opinião, Rafa. O que você acha que a gente pode esperar depois dessa nota? Que tipo de informações podem vazar? O que é que a gente pode entender, né? Porque, como eu falei, são 11 pontos, você trouxe aí o principal. De fato, a expectativa de que haja pessoas com foro privilegiado envolvidas é grande. Mas o que é que a gente pode esperar depois disso aqui? O que eu vejo é o Toffoli acuado, né? O Toffoli é considerado o ministro mais casca-grossa do Supremo Tribunal Federal, junto com o Gilmar Mendes, né? Mais do que o Alexandre de Moraes, é bom lembrar, né? Tanto é que na canetada, Rafa, é bom recordar aos nossos telespectadores, ele anulou vários acordos de leniência na Lava Jato, né? Numa canetada só. Então ele é um ministro que tem casca grossa, né? Ele não liga muito para a opinião pública, está nem aí para questão de legalidade, né? Por quê? Porque as autoridades do Supremo Tribunal Federal estão fora de qualquer tipo de questionamento, são como deuses, né, no Olímpio, né? Então o Toffoli, ele, na primeira vez que ele faz isso, na minha opinião, ele mostra uma certa preocupação, o que não é normal dele, né? E ele se defende mais pontos, né? 11 pontos que você colocou aqui, né? Outro ponto que me chamou a atenção foi ele falando o seguinte: olha, as pessoas falam, por exemplo, estou defendendo o Daniel Vocaro, não com essas palavras, cara, não falou com essas palavras, mas todos os pedidos da Polícia Federal eu autorizei, né? Ou seja, não neguei nada da Polícia Federal, né? Ou seja, eu estou aqui cumprindo meu papel e assim que cumprir a fase de investigação, eu mando esse processo para a primeira instância. Mas já só um ponto que eu acho importante a gente deixar claro aqui, né? Quem faz a investigação é a Polícia Federal, né?
quem coordena é o juiz da primeira instância, junto com o Ministério Público, alocado à primeira instância. A partir do momento que você tira o poder da primeira instância e da Polícia Federal, né, responder para o procurador autônomo em coordenar as investigações, você, de certa forma, pode limitar e pautar o processo. Então, na minha opinião, aí que está o grande erro e equívoco do Toffoli, né? O juiz de primeira instância tem muito mais condições de buscar, né, a produção das provas junto com a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, alocado em determinada vara, né? Então, eu sinto o Toffoli acuado e sinto o Toffoli realmente tendo se justificar em relação ao Banco Master, mas não me convenceu de forma alguma. E a gente vai seguir, obviamente, fazendo toda essa cobertura em relação ao Banco Master, que a gente está fazendo de forma exaustiva no Metrópolis.com e aqui no Contexto. E, claro, contando com as suas análises, Felipe. Muito obrigado, até amanhã. Obrigado a você, Rafa. Até amanhã. Vamos seguir.